Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgotan. Estou aqui como de costume com a Carol Simão e com o Thiago Moreira e hoje é dia de conversarmos sobre Filipenses capítulo 3. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, Filipenses 3, e assim, eu tô muito alegre que a gente tá encerrando, mas eu tô muito triste, porque é curtinho, né, e é gostoso. Encerrando? Ainda tem mais. Tá, a gente tá quase encerrando. Olá pessoal, tudo bem? Eu fico com a mesma sensação da Carol. Pois é. Quando você tá com livros curtos, né? Parece que você tá começando a engrenar no livro e já vai acabar, né? Exatamente. Quando é bom, né? Quando é bom. A gente gravou Gênesis, né? Aí era grande, 50 capítulos e tal. Agora, se a gente tá no terceiro, já tá 75% do livro. Pois é. Exato. Bom, a gente vai fazer o nosso episódio em 2 blocos. Eu vou fazer a leitura do primeiro e o Thiago Moreira vai fazer a leitura da segunda parte. O primeiro bloco a gente vai até o verso 11, depois do 12 até o final. Mas antes temos um recadinho aí dos nossos ouvintes. Olá, sou Valentim Simão Júnior, falo aqui de São Paulo, do bairro do Mandaqui, e gostaria de agradecer à editora Mundo Cristão por ceder a Bíblia de Estudos NVT e a trilha sonora da Maria Lídia, que com seu talento colabora para a realização desse projeto. Quero agradecer à LBC também, na pessoa do Tan e da Carol, que levam a palavra de Deus de uma forma bem leve e agradável, de entender qual o verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas. Ajude esse projeto com suas orações e ofertas. Juntos somos fortes. Um abraço e bom estudo. E se você se sentir empolgado por deixar um recadinho pra gente aí também, eu espero que vocês realmente se empolguem com isso, entra lá no Telegram ou no Discord, grava um áudio pra gente, inclusive os áudios estão acabando, hein? Por favor, façam isso, porque a gente consegue colocar a voz de vocês aqui pra ser eternizada dentro do podcast de leitura bíblica comentada e pra gente é uma grande bênção ter vocês por aqui. Agradeço também ao pessoal que está agora no Discord ouvindo essa gravação ao vivo, tendo a oportunidade, inclusive, de comentar enquanto a gente vai falando aqui. A gente tem uma janelinha de chat onde as pessoas vão conversando e, às vezes, até trazendo alguma coisa legal aqui que dá um insight para que a gente traga algum assunto interessante também dentro do episódio. Se você quiser fazer parte, é de graça. Basta acessar bit.ly/leitura coletiva que você vai poder acompanhar os podcasts durante as gravações e muito mais, né? A gente tem leituras coletivas lá, o Clube Ictus voltou ativa lá também. Enfim, só sucesso lá e tudo de graça para vocês participarem e estarem pertinho da gente. Muito bem, vamos então ao primeiro bloco de Filipenses 3. Vou fazer a leitura até o verso 11. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que persegui a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado.
Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Soteriologia na veia aqui, hein, Thiago? É um texto bem duro, né, de Paulo contra aqueles que estão de alguma forma pervertendo, né, a visão a respeito da salvação, né? Por isso que o Tan falou que é soteriologia pura mesmo. Mas ao mesmo tempo é um texto muito bonito no sentido de que olha como Paulo tá feliz e tá falando pra gente se alegrar e tá falando pra gente ter contentamento na salvação em Cristo. E eu acho que isso pros dias de hoje é uma coisa muito mais difícil. Eu não sei como era a questão lá no tempo em que Paulo escreveu a carta, mas no século que a gente vive, onde as pessoas dão muito mais importância pra carreira, bens materiais, sucesso, dinheiro no bolso, você se alegrar na salvação não é prioridade para muitos, né? É para alguns. Deveria mas infelizmente ser, né? não para todos. Deveria, né? A começar de mim, né? Enfim. Lembrei daquela música, né? Começar em mim. É nova essa, Sim. né? É interessante isso que a Carol falou, porque a gente tem já destacado isso na carta, né? Uma carta que fala bastante sobre alegria. Várias vezes esse termo vai sendo repetido na carta. A gente viu no capítulo 1, no capítulo 2. E agora, mesmo no meio de uma advertência, né, que Paulo dá aqui para ter cuidado com algumas pessoas, ele começa com a questão da alegria novamente, né? Uhum. Então, é uma perspectiva bem diferente de alegria da nossa cultura, né? Como a Sim. Carol também falou, porque a gente liga a alegria às circunstâncias. Né? E a visão de Paulo parece ser diferente, né? A alegria, às vezes, apesar das circunstâncias. Mais uma música aí. Tem como que era aquela? Não olha as circunstâncias. Não. Tanta musical hoje. Hoje o Tan tá. Nossa, aí sim. Quando vocês estavam lendo Filipenses, é que eu leio também nas outras traduções, né? Sim. Aqui na NVT ela abre, por fim, meus irmãos, que traz a ideia, mas as outras trazem finalmente. E aí, quando a gente tá escrevendo uma carta, escreve finalmente... É o último parágrafo, ele né? tá na metade ainda, né? Pois é. Mas muitas vezes esse termo é usado como um finalmente de um argumento, não necessariamente finalmente de todo o texto. Uhum. Né? Então é como se ele estivesse concluindo algo que ele começou, né? E às vezes é usado de forma genérica também, que nem o pregador que fala concluindo 10 vezes antes de terminar a mensagem. Gente. Vamos ver se no capítulo 4 Paulo vai estar um finalmente 2. Eu faço muito isso quando eu tô escrevendo. Pois é. Eu acho engraçado esse negócio, né? Porque quantas vezes a gente tá ali com o pastor, aí, por exemplo, quem tá no culto infantil, a regra é, quando o pastor estiver concluindo, você dá uma chamada pra gente poder descer, subir com as crianças pro templo pra encerrar o culto. Aí, o pastor tá concluindo, tá bom, sobe com as crianças. E aí as crianças, né, tão alvoroçadas ali, e o pastor tá ali e você fala, gente, olha, não acabou. Pois Concluindo é, aonde, pois é. né? Eu acho que o Paulo escreveu um finalmente aqui que ele planejava só 3 capítulos. Mas aí ele lembrou da Evódia e da Cintia que lá e falou, opa, tem mais uma coisa. Exato, tinha que ser um PS. Mas vai pra certo. semana que vem isso aí. Falando aí mais uma vez da alegria, né? A Carol falou, o Thiago falou, agora é minha vez. Eu gosto que ele fala... Nunca me canso de dizer-lhes isso, né? Eu já falei da alegria no capítulo 1, no capítulo 2, vou falar de novo agora no capítulo 3, é muito legal. Alegrem-se, nunca me canso de dizer essas coisas. E é interessante que ele fala tanto da alegria quanto da porrada que ele vai dar agora, né? Acho que cabe pros dois. Ele diz que faço para protegê-los. Eu acho que isso é uma mensagem interessante, principalmente quando a gente vai exortar, e exortar que eu tô dizendo é dizer pra pessoa, olha, você tá errada nisso, precisa se corrigir. Num termo mais popular aí, um criticar positivamente.
E às vezes as pessoas se machucam, elas se ofendem. Eu mesmo, quando vou conversar com pessoas, sempre me preocupo em usar as palavras corretas, usar o tom correto, nem sempre eu consigo. Recentemente tem uma ouvinte que eu não vou mencionar, mas eu mandei um textão pra ela, a gente conversou bastante, ela vai saber que é ela que tá ouvindo. E passou um dia, ela não me respondeu mais. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz, né? Aí no outro dia, você tá bem? Eu te machuquei de alguma forma e tal. E foi ótima conversa, porque graças a Deus ela entendeu tudo que eu tava falando do jeito certo. E enfim, a gente continua conversando. Mas é algo que nós cristãos temos que tomar um certo cuidado. E muitas vezes, estando até do outro lado, lidar com a nossa tendência ao melindre. E a gente sabe o quanto... Acho que o pastor Tiago deve sofrer muito isso, porque, enfim, é pastor, deve aconselhar muita gente. É pastor e conselheiro, né? É, então, conselheiro também. E às vezes a pessoa entra num melindre que a gente nem fica sabendo que magoou a pessoa. É, gente. Isso acontece muito, né? Problemas de comunicação, né? Problemas de... às vezes mesmo de melindre de um ou de outro. Eu tenho um agravante nessa história aí, Ethan, que você falou, porque eu sou um cara meio distraído, né? Eu pensei que você ia falar rústico. Não, eu tento ser cuidadoso com as palavras, no trato com as pessoas, mas eu sou distraído. Então, por exemplo, você falou que mandou uma mensagem e a pessoa não respondeu, talvez eu iria perceber isso umas 2 semanas depois, entendeu? Às vezes eu não vejo alguém na igreja, ou eu vejo alguém que não tá tão bem e não percebo. Minha esposa me ajuda muito nisso, ela sempre me dá toques, né? O poder da esposa nisso aí. Mas são cuidados mesmo que a gente tem que ter, né? Na comunicação, tudo, e também de aprender a lidar também, né, com emoções de maneira mais adequada, né, na nossa época. Agora, gente, achei muito interessante aqui no verso 2, quando Paulo falou assim, cuidado com os cães. Eita, como assim? Calma, do que ele tá Cãozinho falando, bonitinho, né? Meu pet, né, meu filho, Não é eu meu sou pet. tutor e tal. Nada contra quem... Eu não tenho animal de estimação, porque aqui em casa todo mundo tem problema respiratório e, assim, é muito trabalho cuidar de um animal quando a gente precisa cuidar dele bem. Acho lindo quem tem, quem cuida, quem ama, maravilha. Mas aí eu fui pesquisar, né, o que é esse cuidado com os cães. E os cachorros, eles eram, diferentemente do que acontece nos dias de hoje, eles eram, assim... não vou falar maltratados, mas eles não eram bem quistos dentro da sociedade, né? Não eram pets, né? De estimação, né? Tem uma nota na Bíblia de Estudo MacArthur que acho que fala o que você tá querendo dizer aqui, Carol. Ela diz o seguinte sobre os cães. No século I, os cães perambulavam pelas ruas e eram, em essência, carniceiros selvagens. Pronto, era isso. Né? Então, pelo fato de os cães serem animais tão asquerosos, os judeus gostavam de se referir aos gentios como cães. E isso é uma chave muito legal pra gente, porque... Aqui é o contrário, né? São os gentios aí nos olhos dos judeus que estão falando, ó... Até porque o Paulo tá atacando os judaizantes, né? O Paulo tá invertendo aqui, ó. Eles falam que nós somos cães. Quem são os cães mesmo são eles. Cuidado com esses cães aí, carniceiros selvagens. Uma boa ilustração disso, pra quem tá familiarizado com os evangelhos, é aquela história onde uma mulher gentia chega até Jesus pedindo para que cure a sua filha. E Jesus dá a resposta para ela de que não é bom tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E tem essa conotação histórica que o Tan falou, de que o judeu, como uma espécie de desprezo mesmo, chamava o gentio de cão, como um animal imundo, né? Um animal que comia, que fazia a função que hoje fazem os urubus, né? Por exemplo, eram né? os ratos das ruas aí hoje. Exato, né? Come a carniça, né? Come aquilo que tá podre. Então o cão, muito diferente da nossa cultura, não era um animal doméstico, né? Não era um animal, né, super bem cuidado, era um animal que era um símbolo de desprezo. O que deve mudar a nossa leitura no texto do Evangelho também, Thiago. Eu nunca tinha pensado por esse lado lá. Até porque tá no diminutivo, dá aquela impressão de pet, mas acho que não mesmo. É verdade. E antes que alguém venha falar, eu tenho certeza que quando Deus criou o cachorro, né, ele não criou com, um animal que é para ser desprezado, né, assim como o urubu, enfim, realmente a sociedade, né, a cultura, os homens trazem esses estigmas, né, então eu, como disse, acho o animal, assim, de estimação muito legal, não tenho por
outras razões. Então, não somos contra animais A aqui, Carol tá tá bom, passando pessoal? pano aí pra gente não perder um pedaço da audiência. Tá com medo de ser cancelada. A Carol tá com medo de ser cancelada. Tô com medo, porque minha irmã tem, minha cunhada tem, e eu amo de paixão, mas... Eu isso. gosto de cachorro, eu não gosto de gato. Pronto, falei. Ai. A audiência do episódio vai baixando. Já aí caiu. Não, as pessoas estão aqui pelo evangelho, não por nós, graças a Deus. Amém. Mas brincadeira à parte, o que o Tan falou é muito interessante, porque Paulo aqui tá revertendo uma questão. Uhum. Ontem, eu sei que a gente geralmente não data episódio, né? Não sei quando o pessoal vai ouvir, mas a gente tá aqui na segunda semana de novembro gravando esse episódio, e ontem eu tava dando aula lá na Faculdade Batista, né? Na Faculdade Batista Logos, onde eu dou aula, sobre Evangelhos e Atos, é a matéria que eu tô dando esse semestre. E a gente passou por Atos 15, que é o concílio em Jerusalém. E por que eu tô mencionando isso aqui? Porque o concílio em Jerusalém trata desta questão aqui. A circuncisão, não os cães. É, a questão daqueles que estavam querendo obrigar os gentios a se circuncidar para serem salvos. Que ficam conhecidos como judaizantes. É este grupo que Paulo está advertindo os irmãos lá em Filipos a terem cuidado com eles. Cuidado. Cuidado com os cães. Cuidado com esses aí, ele vai descrever mais coisas, a gente vai citar aí, que ele vai chamar de falsa circuncisão. Ou seja, eram pessoas, judeus que haviam aparentemente, pelo menos, se convertido ao cristianismo num primeiro momento, né, uma profissão ali, mas que estavam querendo que os gentios, para serem salvos, cumprissem as ordenanças da lei mosaica, como a circuncisão, uma delas principalmente. Ou seja, para ser salvo não basta Cristo, não basta a fé. Você tem que adicionar a circuncisão. Então essa é a luta de Paulo com esses homens, que ele vai chamar lá na carta aos Gálatas também de um falso evangelho, um outro evangelho, que na verdade é uma perversão do verdadeiro evangelho pela fé em Cristo. É um evangelho que acrescenta algo, por isso que Paulo bate tão fortemente nesse grupo aqui, porque eles estão deturpando o verdadeiro evangelho. Mas já que vocês estão em vias de ficar passando pano aí, é a minha vez de passar um pano histórico dessa vez. Porque eu vou passar pano, sim, para os judeus aí. Porque eu vou tentar me colocar no contexto. Tá. Imaginem, você é judeu, família judaica, com todos os rituais, sejam eles certos ou errados, com toda a lei do Antigo Testamento, você vive essa religião. Aí você vai lá, é apresentado que, olha, esse cara aí, o Jesus, ele é o Messias que faz parte da nossa profecia, da nossa religião. E você provavelmente brigou com seus pais, seus familiares, e foi para dentro dessa religião, aceitou Jesus como Messias. Obviamente você vem com uma carga religiosa absurda. E judeus, eles sempre foram muito litúrgicos, no bem e no mal. Assim, no bom sentido e no mau sentido. No mau sentido, na questão do legalismo e tudo. Assim, a religião, ela é muito baseada em rituais que o próprio Deus colocou, a religião judaica, né, que eu tô dizendo. E para eles, a circuncisão era uma marca do povo deles. Era uma marca da aliança que ele tinha com esse Deus. Tanto que, para usar o que o próprio Tiago falou aí em Atos, foi necessário entre os apóstolos um concílio para falar, e aí, a gente faz o que com esse assunto? Porque não era um assunto fácil, não era um assunto, claro que não. Hoje é claro que não. Mas para eles que estavam vivendo aquilo, eu não estou dizendo que eles estavam certos, tá? Eu estou dizendo que é muito fácil hoje, com toda a história do cristianismo desenvolvida, a gente olhar para trás e jogar pedra neles. Sim. Eu estou dizendo que era uma questão muito difícil, questão teológica muito difícil. Paulo tá batendo forte aqui e ele vai explicar no resto do capítulo porque isso aí beira você conquistar a salvação com seus próprios poderes, aí com a sua própria força. E ele vai falar sobre fé e obras e tudo e vai colocar os pingos nos is. Mas não é de se espantar que exista um grupo que veio da religião judaica, que tem isso preso na própria entranha da sua fé, falar, não é mais. É muito diferente de você evangelizar naquela época mesmo um gentil que não tinha isso. Paulo chama isso daí de mutilação no verso 2. Sim. E também eu acho que é para agredir tanto quanto a palavra cães agrediu. Eu, quando estava lendo, lembrei da Zípora, que ela não queria, provavelmente, fazer a circuncisão nos filhos do Moisés. Tanto que a gente até, quando estava lendo o Êxodo, a gente considerou a hipótese de que ela voltou para casa porque ela estava irritada com Moisés. E falar essa circuncisão, esse negócio sanguinário. Eu fui até atrás para ver se ela usava a palavra mutilação, ela não usa, mas eu acho que o conceito tá meio parecido ali. E aqui a tradução da NVT é muito boa, porque a palavra realmente é mutilação.
Nas versões mais antigas não trazem só a falsa circuncisão. Sim. Mas aqui a palavra literalmente que Paulo usa, né, como um ataque, né, é mutilação. E o que o Tan disse é exatamente isso, né? A questão principal não é a circuncisão em si. Tanto é que Paulo, posteriormente em Atos, ele vai orientar Timóteo a se circuncidar. O problema não era circuncidar-se, o problema era exigir circuncisão para a salvação. Aí você está colocando uma obra humana, né? Então o judeu, ele ia continuar praticando a circuncisão. Isso não era um problema para Paulo. Os apóstolos eram judeus, Paulo era judeu. O problema era exigir do gentil algo para a salvação que não fosse a fé em Cristo. Esse é o ponto que Paulo está colocando aqui, que eles estavam querendo obrigar, né, os gentios a fazer. Ele ressignifica o conceito de circuncisão. No 3 ele fala, olha, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Não necessariamente ressignifica, porque esse é um conceito que também já é encontrado no Antigo Testamento, né? Sim. A circuncisão do coração. Né? Você tem o ato externo, que é o sinal da aliança, mas você também no Antigo Testamento já falava que o povo deveria circuncidar o coração, ou seja, não poderia ser só um rito exterior, mas tinha que ser algo feito no coração, né? Interior, genuíno. Ele mostra que a circuncisão na carne mesmo era um símbolo de algo que estava dentro da pessoa já. Isso. E que agora não fazia mais sentido porque era um símbolo. E o bom de ser o Paulo que tá falando é porque ele tem a carteirada de que ele foi circuncidado, ele era judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, super temente à lei. Então, assim, se tem uma pessoa que pode falar que nada disso importa para a salvação, é Paulo. E é o argumento que ele usa, né? Exatamente. E é muito legal o caminho que ele usa, porque ele dá exatamente isso. Ele dá uma carteirada que você fala, ô, arrogantão, hein? Só que aí no fim ele fala, isso aí não me serve pra nada. Presta pra Mas não deixa de ser verdade, né? A carteirada dele tem uns pontos interessantes que pode passar meio despercebido. Ele fala, por exemplo, eu sou israelita de nascimento. E aí eu falei, por que ele tá falando da tribo de Benjamim? Não é porque era... Aliás, até um pouco, né? A questão do Benjamim, porque, enfim, o Benjamim era o segundo filho da Raquel, a esposa preferida. E ele era de uma das tribos, de elite de Israel, porque ela foi a única tribo que ficou com Judá no cisma que teve. Reino do Norte, Reino do Sul. Benjamim tava no que foi a dinastia de Davi. Então, até um pouco mais forte do que as outras tribos do norte nesse sentido. Mas mais do que isso, ele tá falando aqui que ele era um judeu, mas ele não era um judeu prosélito, um judeu convertido. Ele era de raça pura. Sim, né? E ele coloca todos aqueles elementos, né? A circuncisão feita no tempo adequado que a lei no oitavo exigia. dia, né? Ao oitavo dia, hebreu de hebreus, né? Fariseu, que a gente sempre lê como já pejorativamente, mas que na verdade aqui Paulo está usando como algo bom. Né? Um fariseu no sentido de alguém zeloso, de cumpridor da lei, né? De alguém que considera e leva a sério, irrepreensível. Então, ou seja, é como se Paulo estivesse falando assim, ó, se a salvação fosse por algum mérito humano, eu poderia me gloriar mais do que qualquer um de vocês. Mas não é. Então eu... Exatamente. Então eu considero isso como lixo. Por quê? Porque isso na verdade não redunda em nada para a salvação. Então o argumento de Paulo é esse. Olha, vocês estão achando que por fazer a circuncisão tá salvo? Olha, então eu estaria aqui, ó. Mas não é isso. E menos que lixo, né? A gente vê lá, tá traduzido como menos que lixo no 8. Mas se a gente for para outras traduções, a gente vai achar palavras como esterco. Paulo é forte. Ele começa o capítulo atacando os judaizantes, atacando a circuncisão. E ele ataca a si mesmo aqui, né? Que isso aí não vale nada. Tudo isso que eu falei aí, eu poderia assim me vangloriar, mas não vale nada, sabe? É cocô isso daí, sabe? É isso, né? E aí ele faz a comparação, né? Quando você fala assim que algo não tem valor, você tá sempre fazendo uma medida de comparação, né? Sim. Aí lá no versículo 8 ele diz: são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Ou seja, como se ele colocasse de um lado todos esses requisitos aqui que ele coloca, circuncisão, o fato de ser fariseu, zeloso pela lei, irrepreensível, perseguidor por causa da crença no judaísmo, perseguidor da igreja e tal. Aí coloca do outro lado o conhecer a Cristo, né? Ele fala assim, olha, tudo isso aqui tem
valor zero perto do conhecer a Cristo. E esse conceito de conhecer do Antigo Testamento, da época de Jesus, é muito diferente do nosso, né? A gente hoje trata conhecimento como informação, mas lá conhecer a Cristo não era conhecer fatos, era relacionamento. O verbo original, e aparece também no verso 8, denota a ideia de conhecer por experiência. A gente já falou isso em algum episódio aí que eu já não lembro mais, mas falamos. Exatamente, né? Conhecimento envolve conhecimento intelectual, mas não se limita, né, ao conhecimento intelectual. Sim, isso. E aí Paulo mostra que é por causa de Cristo que todas essas coisas são colocadas de lado, né, por ele. E aí ele vai falando que o mais importante para ele é ser encontrado em Cristo, entendendo que a sua salvação não vem por mérito próprio, mas por uma justiça que vem por meio da fé. Então esse é o argumento, e o que o Tan começou falando, né, da soterologia, né, de Paulo aqui, né, de Paulo, das Escrituras, né, a salvação por meio da fé em Cristo, ou seja, não há nada que o ser humano possa fazer para ser salvo. Ele está condenado diante de Deus e não tem nada que ele possa oferecer para o Senhor. Não é uma circuncisão, um rito externo, não são boas obras, não é espiritualidade. A única forma, o único meio é a justiça ou a justificação, ser achado justo por meio da fé em Cristo. É o argumento muito forte, central da justificação pela fé que Paulo vai usar aqui aos Romanos, aos Efésios, né, nas suas cartas, mostrando que a salvação vem por meio da fé. E ele não fala só de soteriologia aqui não, viu? A gente tá falando o termo, a gente explicou, soteriologia, a doutrina da salvação, né? Sim. Mas ele vai falar de escatologia aqui. E aqui é a doutrina das últimas coisas, que pode muito bem passar meio batida, mas eu vou reler o 10 e o 11 aqui, olha só. Quero conhecer a Cristo e experimentar, a ideia de conhecer, experimentar pertinho aí, e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, a gente já falou no último episódio bastante sobre essa ideia de sofrimento, ser algo bom, porque enfim, ele está sofrendo por Cristo. Quero sofrer com ele participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. E parece que cai como uma bomba no texto, o que ele está falando aqui, né? E para isso eu queria ler com vocês, até para contextualizar para quem não conhece muito sobre esse assunto, outra carta do mesmo Paulo, quando ele escreve lá aos Tessalonicenses. Eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses 4, eu vou do 13 ao 17. Isso para você entender o que estava na cabeça do Paulo quando ele falou isso, tá? Lá diz o seguinte: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Ele acabou de falar isso lá em Filipenses, né? Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro deles antes daqueles que já morreram. Ele tinha a expectativa de que Jesus voltaria quando ele estivesse vivo ainda aqui, né? Mas ele está mencionando todo mundo que já tinha morrido e tinha sido salvo. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a teologia de fim dos tempos do Paulo para o cristão. Vai chegar um dia, e não chegou nos tempos de Paulo, mas isso é verdade. Vai chegar um dia em que Jesus, do mesmo jeito que ele ascendeu pós-ressurreição, ele vai descer corporalmente dos céus e dois grandes grupos vão se encontrar com eles nos céus. Primeiro, os que já morreram em Cristo, então, sei lá, nossos pais, nossos avós se entregaram a vida para Jesus, eles vão ser ressuscitados nesse momento para se encontrar com Cristo, e as pessoas que estiverem vivas, tomara que nós estejamos nesse grupo aí, não vamos passar pela morte física, mas no dia que Jesus voltar, os cristãos daquela época vão subir aos céus imediatamente após essa ressurreição de todo mundo que entregou a vida para Cristo. Essa é a teologia de fim dos tempos de Paulo, essa é a teologia que nós cristãos temos que crer. É, a ressurreição do corpo, né? Não seremos apenas
alma na eternidade, Isso. como alguns podem pensar, né? A ressurreição para a vida eterna, corpo transformado, corpo glorificado, a semelhança do Senhor Jesus Cristo, né? Como outras partes da Escritura também mostram, né? Uhum. Agora, é interessante nesse texto também, porque Paulo faz uma ligação que é muito comum nos seus escritos também, não só de Paulo, nas escrituras como um todo, que é a questão do sofrimento que antecede a glória. Uhum. Geralmente nós queremos glória sem sofrimento. Mas Paulo fala, né, da associação nos sofrimentos de Cristo, experimentar da morte que ele teve, para que também experimentemos da ressurreição que ele teve. Uhum. Então, é a ideia de que a vida na Terra, nesse mundo caído, vai envolver sofrimento, às vezes perseguição aqui, como é o caso de Paulo, dos próprios irmãos em Filipos ali, dificuldades, mas que existe um futuro glorioso para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos virar de bloco? Vocês têm mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, Eu estou satisfeito. né? Muito bem, então. Tiago Moreira, sua vez agora, do verso 12 até o 21. 21. Vamos lá. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a estas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Muito do que você acabou de falar no finalzinho do bloco passado, né? Essa é a grande expectativa. Exato, né? Ele termina da mesma forma que ele terminou o argumento do bloco anterior, né? Mas antes de chegar lá, novamente, à questão escatológica, ele trabalha a questão que muitas vezes nós chamamos de santificação progressiva, né? Nossa vida aqui, né? Isso, desse caminho, dessa corrida na ilustração que ele usa, que nós estamos, né? Nós estamos numa corrida e precisamos perseverar nessa corrida, né? Ele gosta desses paralelos atléticos, né? Não Sim. é? Inclusive, era muito palpável para a época, né? Eles tinham os jogos lá e tudo mais. As pessoas entendiam muito bem o que ele estava querendo dizer ali. Sim, sim, sim. A gente tem que mergulhar no mundo deles, né, para entender os comparativos, as ilustrações que Jesus usava, que Paulo usa. Então, são ilustrações da vida cotidiana do povo. Jesus estava numa área mais da Galileia ali, da Judéia, onde não tinham tanta essa questão de jogos olímpicos. Talvez por isso ele não use tão fortemente, né, dos jogos gregos. Usava ilustrações da agricultura, de outras questões relacionadas ali ao mundo de Jerusalém, da Judéia, da região ali. Agora Paulo tá no mundo greco-romano. Uhum. Falando para os filipenses que era a mini Roma ali, né? Exatamente. Então,
toda aquela região tinham jogos, né? Claro que o mais famoso ficou conhecido como os Jogos de Atenas, né? Os Jogos Olímpicos, mas não era apenas em Atenas que tinham essas atividades esportivas, era um grande atrativo do mundo antigo, o grande lazer deles era ir ao estádio e ver as corridas, ver as lutas, né? As artes marciais da época. Então Paulo vai usar muito essas ilustrações para comparar com a vida cristã. Sim. Sim. E a conclusão dessa ilustração dele, no 14, né? Prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio. Só que é um prêmio celestial, né? O vencedor das corridas gregas recebia uma coroa de folhas, às vezes um prêmio em dinheiro. Isso aí eu tô arrancando da Bíblia Arqueológica, que é bem bacana para quem quiser. Mas o nosso prêmio é celestial, não é um prêmio que morre como folhas. É um prêmio perene. Exatamente. Paulo vai falar isso de forma mais detalhista até na carta aos Coríntios. Uhum. Quando ele vai falar, olha, não é uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível. Acho que é 1 Coríntios 9, né? Sim. Voltando aí pro verso 12, eu gosto muito disso, né? Dessa questão da santificação progressiva que o Thiago falou. Ele basicamente fala, eu não sou perfeito, é impossível eu ser perfeito. Mas isso não faz com que eu não busque a perfeição. E infelizmente a gente vê muito cristão por aí se descansando nessa, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. E beleza, segue a vida. Cara, não, o Paulo não tá falando que a gente é perfeito. Mas ele tá falando que a gente tem que buscar a perfeição, mesmo sabendo que não vai alcançar. Sim, eu tenho uma linha de raciocínio que eu ia tocar nisso, mas o Tan começou e que bom que ele fez isso. Aqui Paulo, ele fala, né, que não é perfeito, que ele segue a Cristo, mas lá embaixo ele fala, sede meus imitadores. E ele não tá falando isso porque ele é perfeito. Tanto que em 1 Coríntios 11, né, fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então, de novo, eu acho muito importante as pessoas entenderem, é interpretação também, né? E é engraçado, né, porque a gente fala tanto de interpretação de texto e Paulo tá mandando uma carta. Então, cabia muito a galera que tava lendo interpretar isso da maneira correta. E isso que o Thiago falou sobre nós cristãos descansarmos, eu entendo muito do sentido, eu sei que eu vou pro céu, eu tenho certeza da minha salvação, eu sei que seja pela morte ou pelo arrebatamento eu estarei lá nos céus, então eu vou viver minha vida aqui, sabe, tô nem aí. E gente, como isso é triste, né? Tanto que Paulo ainda fala, né? Nessa, muitos, na verdade, são inimigos da cruz de Cristo. É muito sério. Isso é muito sério. Porque como que a gente tá vivendo a nossa vida cristã? E no final das contas, é o que importa, de novo, é aquilo que ele tá falando. Não é a sua carreira, a sua conta bancária, não é nem a sua família, no sentido de que, eu preciso que a minha família seja aquela família margarina, sei lá o que, sabe? É o coração. E, sabe, parece que a gente tá aqui fazendo um ciclozinho. Mas entende, gente, que quando você compreende isso, e eu tô falando de mim porque eu compreendi isso, não agora, mas compreendi isso, que isso daqui, a vida que a gente tá vivendo aqui na Terra, ela é mesmo passageira. Muito, muito passageira. E não quer dizer que você vai viver pouco ou muito, não é isso. Mas não é, isso aqui é só a pontinha do iceberg, entendeu? Depois do que a gente viver aqui, é que vai, sabe, a eternidade é muito complexo o negócio, mas ao mesmo tempo é simples, sabe? Eu vou acrescentar algo que a Carol falou. Talvez tornar o discurso um pouco mais duro, já que a gente tá perdendo a audiência hoje mesmo. Se talvez você que tá nos ouvindo aí, tá nessa mentalidade que a Carol acabou de falar, do tipo, já fui salvo mesmo e nada mais importa, né? Não sou salvo pelas obras, então vou fazer o que eu quiser da minha vida, no final eu já tô salvo mesmo. As escrituras, diante de tal realidade, de uma vida na prática do pecado, ela chama a examinar se de fato há salvação. Perigo. Porque a marca do cristão, né, aquele que entendeu o evangelho e a graça de Jesus, ele não vai fazer as coisas para ser salvo. De fato, ele já é salvo. Mas em gratidão ao seu Senhor que morreu por ele, ele quer viver para agradá-lo. Claro que existe a luta, Paulo está falando disso, ele não é perfeito, mas é interessante até o termo como a NVT traduziu aqui, no versículo 13, não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto.
Por isso que ele pode ser uma referência. Exatamente. Eu não sou perfeito, mas eu tô buscando, eu tô correndo, eu tô deixando o que pra trás ficou, eu tô prosseguindo pro alvo, eu tô empenhando todos os meus esforços em uma vida de adoração ao Senhor. E é muito interessante a sequência no 14, né? E acho que poderíamos usar na frase agora, assim, olha, no 15, perdão. Todos nós, já que alcançamos essa maturidade, temos que concordar com essas coisas. Devemos concordar. E se a gente discorda em algum ponto, é meio azar o seu. Eu espero que continue sendo verdade o que eu falei, sabe? Eu espero que Deus esclareça isso pra vocês um dia. Sim. Porque é isso e pronto e acabou, sabe? E é interessante como Paulo faz esse equilíbrio necessário, porque Paulo está falando, né, no argumento anterior, da salvação pela fé e não por obras. Sim. E isso pode levar a alguns, inclusive Paulo foi acusado disso por alguns dos seus opositores, de enxergar o evangelho como algo barato, né, no sentido de que, então, já que é pela fé, vamos permanecer no pecado, não é esse a pergunta lá em Romanos, Sim. né? Já que a salvação é pela graça, vamos permanecer no pecado. Quanto mais pecado, mais graça. Então é melhor a gente ficar pecando, porque é tudo pela graça mesmo, é tudo pela fé, a gente não precisa fazer nada. E Paulo coloca aqui esse contraponto de que de fato a salvação é pela fé. Nós não obtemos por nenhum mérito nosso, porém a partir do momento que você é salvo, tem que haver uma mudança na sua vida. Você tem que estar envolvido nessa corrida, você tem que lutar por uma vida de santidade. Isso não é para ser salvo, isso é porque você foi salvo. Ô, Tiago, eu não tô vendo lágrimas nos seus olhos aqui, como Paulo, hein? No 18 ele falou, digo novamente com lágrimas nos olhos. E aí o grupo que você destacou, há muitos cuja conduta, olha, conduta de vida aí, mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Olha, cristãos, pessoas que se consideravam salvas, sendo comparadas com inimigos da cruz de Cristo aqui por Paulo. Óbvio que isso entristecia ele muito, até porque ele estava escrevendo para uma igreja local. E as nossas igrejas locais talvez tenham um grupo aí considerável de pessoas assim, o que para os cristãos genuínos deveria ser digno de lamento, de choro. E para esses cristãos, um presta atenção bem grande. Olha, você pode estar sendo um inimigo da cruz de Cristo, rumando para a destruição, justamente questionando a própria salvação. O Deus dele, cara, não para esse texto, né? O Deus deles é o seu próprio apetite. E aqui apetite que está sendo dito é a ideia das entranhas, é desejo, sabe? Não necessariamente apetite de comer, né? Isso que eu tô querendo dizer. É um egocentrismo profundo, sabe? Desejo que vem em primeiro lugar em relação ao desejo daquilo que Cristo espera de nós. E é interessante porque a Carol tocou bastante nesse ponto durante o episódio, né? Citou, acho que umas 2 vezes falando sobre onde está a nossa esperança, nossos sonhos, nossos desejos, porque ele termina falando desse grupo, né? Com várias dessas características que o Tan falou, que eles pensam apenas na vida terrena. Às vezes a gente pensa, né? Ou pelo menos vive como se acabasse ali na frente. Exato. É porque muitos ainda acreditam nisso, né? Pois é. Eu espero que não muitos cristãos, mas a gente sabe que muitas pessoas acreditam que o que a gente vive aqui, acaba aqui, pronto, acabou. A gente está lendo um livro lá no Clube Ictus, se chama Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho. Tá bem interessante e tem um capítulo que ele fala sobre o cristão e o planejamento de vida. Ele obviamente fala que não é problema você planejar a vida, mas o problema na vida do cristão é que a maioria de nós planeja a vida terrena. E esquece da eterna. A gente planeja as nossas ações com base nas coisas que a gente vai viver aqui. Sim. E aí ele defende, não, a gente tem que planejar, porque quando acabar a nossa vida terrena, a nossa vida vai continuar num outro plano e em outro contexto, mas o que a gente vai fazer aqui vai continuar tendo reflexos de alguma forma do lado de lá. Sim. Óbvio que a gente pode pensar, tá, eu tô aqui fazendo a minha agenda pra semana que vem, os meus quero fazer o ano que vem. Talvez a gente não consiga falar, tá, depois de morrer eu vou fazer isso, eu vou visitar Marte, sabe? Não é isso que ele tá falando, sabe? Mas o quanto das coisas que a gente planeja pra nossa vida aqui tem como óculos o futuro, sabe? Ou, isso aqui tem consequências eternas. Ou não, eu tô fazendo aqui só para o meu próprio apetite, só para o meu próprio estômago.
1 Coríntios 10:31, né, gente? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, né? Tem um livro muito bom aqui da Tish Warren, que é minha escritora queridinha, que é a Liturgia do Ordinário, né? Boa. E a gente tem que lembrar disso, né? O Dário Soares, que tá aqui com a gente no Discord, ele falou uma coisa que é muito, é mais profunda do que a gente possa pensar quando a gente lê, né? Ele tá falando que ele acha incrível a dor que Paulo sentiu, né? Quando ele tava vendo que as pessoas estavam agindo dessa forma, né? Recebiam o evangelho e não conseguiam sincronizar, né, com a vida deles. E, gente... Nós, como cristãos, nós também temos que ter essa empatia, né? Pra com os nossos irmãos em Cristo, né? Porque também tem gente que olha e fala assim, que preguiça, Cansei desse aí. E às vezes dá um pouquinho de preguiça, porque você fala, e parece que a pessoa, tá bom, e continua. Mas é isso, entendeu? É isso. Sabe que foi por isso que eu nunca tive pretensão de ser pastor, Carol? Porque, nossa, dá um trabalho isso aí, não dá, Thiago? Mas não é só pastor, né, Tan? É isso que... Não, então, no fim das contas falou. eu acabo ajudando, mas é que o pastor tem isso como, entre aspas, profissão. Sim. Mas aí eu acho que entra, né, no que a Carol leu aí do Dário, de como isso tem que afetar a nossa visão também das pessoas, né? Exato. Porque se a gente começa a olhar pra nós nesse sentido, aí começa a ser pesado, né? O outro incomoda, o outro é melindroso, o outro é assim, o outro não faz e tal. E aí começa a se tornar de fato um peso. O ministério pode se tornar um peso se você olha a vida dessa forma. Pois é. Mas aí a questão de como Paulo, né, o Tan leu e o irmão Dário aí colocou pra gente, como Paulo olhava isso até com um pesar no sentido de compaixão, eu creio, né? Que é o que Jesus olhava para as multidões também e se compadecia delas. Então olhar o outro não como um peso pra mim, mas como alguém que deve ser alvo da misericórdia, da bondade, como eu fui, da parte do Senhor e de outras pessoas também, Sim. né? Agora, é interessante que a gente falou da característica dessas pessoas aqui que Paulo lista, e aí Paulo agora vai fazer o contraste, né? Nos versículos 20 e 21, quando ele vai olhar para o cristão genuíno e vai falar que a nossa cidadania, ela vem do céu. Em outras versões, né, vai falar que a nossa pátria está nos céus. Mas é interessante o termo cidadania aqui traduzido pela NVT, porque lá no prefácio nós falamos bastante do orgulho da cidade de Filipos, da cidadania romana, das vantagens que tinha como uma cidade ali protegida por Roma, com direitos, com uma série de coisas. Então, talvez para muitos cristãos ali, se apegar às coisas terrenas era algo perigoso mesmo. Porque eles tinham essas vantagens, eles tinham esses benefícios, eles se orgulhavam disso, de ser uma cidade romana, uma mini Roma, e Paulo tá falando, olha, aqui não é o lar de vocês não. Eu gosto muito daquela ilustração que fala que nós somos embaixadores do reino dos céus e que o trabalho de um embaixador é morar em outro país, mas estar preocupado, defender e viver de acordo com os interesses do reino dele ou do país dele. É isso que é ser um embaixador. A partir do momento em que você se embrenha demais na sociedade em que você vive, você para de usar a sua função de embaixador. Exatamente. Então Paulo aqui redireciona o olhar dos filipenses falando, olha, a esperança de vocês não está aqui. Não está em ser protegido por Roma, não está em ter direitos, não está nesta terra aqui, nos benefícios, mas está na pátria celestial, de onde o grande anseio de vocês deve estar, que é o retorno de Cristo. Né? Aguardando ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que aí nós já citamos isso, né? Vai transformar completamente nossa realidade, transformar nosso corpo mortal em imortal, incorruptível, né? E toda essa realidade. Eu uma vez ouvi uma missionária falando e me tocou demais e mexeu muito comigo em relação à minha vida pessoal. Ela falou, a gente fala, estamos ansiando a vinda de Cristo. E realmente esse devia ser o nosso desejo principal, né? Mas a gente pensa assim, eu quero que Cristo volte, mas antes, deixa eu casar, Deus. Não, agora que eu casei, Deus, deixa eu ter um filho. Deus, agora que eu tenho um filho, deixa eu ter condições de viajar com a minha família, porque afinal de contas a família, né, foi instituída pelo Senhor. Deus, agora que o meu filho nasceu e cresceu, deixa ele casar, sabe? Deixa ele ser profissionalmente bem-sucedido. E nessa, o mais importante, que é a gente ansiar pela volta de Cristo, vai ficando
ficando lá pra trás. E claro, não é a minha vontade, não vai ser quando eu quero que Cristo volte, né? Porque a gente também só quer que Cristo volte, muitas vezes, quando a gente tá sofrendo aqui na Terra, né? Ah, Cristo, volta logo, porque tá difícil. E não é isso, né? E depois que ela falou isso pra mim, a minha cabeça fez... Porque eu falava isso, né? Eu falava, Deus, deixa eu viver minha vida. E claro, a gente não tem que ficar ansiando a nossa morte. Mas é o que Paulo fala, né? O viver pra ele, beleza. Mas o morrer, beleza, sabe? Porque não é que ele também aqui tá fazendo apologia ao suicídio. Nada disso, gente, pelo Carol, amor de Deus. pano de novo aí. Não, é porque às vezes as pessoas podem interpretar de outra forma, né? Ainda bem que nos episódios passados aí, quando a gente falou do Paulo querer morrer, e eu confidenciei a minha vontade e até a minha oração de pedir a Deus pra permanecer vivo até os meus filhos não precisarem mais de mim, ainda bem que eu tava falando da minha morte, não da volta de Cristo, senão a Carol estaria me atacando aqui agora. Estaria. Olha, Tan, quem chegou aqui agora vai achar o que não deve achar. Não, a gente é muito irmão aqui, a gente pode se alfinetar à vontade, sim, é uma delícia isso. Mas é interessante que o que a Carol falou, eu percebo isso, né? Vocês também cresceram na igreja, sim. Não é isso? Sim. Eu acho que eu sou um pouco mais velho que a Carol, não sei se ela vivenciou essa realidade e tem a mesma percepção que eu. Mas na minha infância e adolescência, nós cantávamos e falávamos muito mais sobre Maranata e o retorno de Cristo do que nos nossos dias. É verdade. É verdade. Muito mesmo. É verdade. Parece que nós, de alguma forma, como os filipenses aqui, pensamos na nossa pátria e fazermos deste mundo o nosso paraíso. Com viagens. E não tô falando que isso é errado, tá? Eu gosto de viajar. A gente tá perdendo foco, só isso, né? Exatamente. Às vezes qual que é o nosso planejamento? Nosso planejamento é aproveitar a vida e aí o retorno de Cristo se torna até um obstáculo. Não, Cristo não volta ainda não, porque eu ainda tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Né? O que a Carol falou. É isso aí. E ele termina esse capítulo, nesse 20 e 21 aí, de novo, trazendo, para quem gosta aí de teologia sistemática, né? Pouquinho da teologia da glorificação dos corpos. É legal isso, porque tem algumas teologias dentro da sistemática. Sistemática é quando a gente pega um assunto e vai para a Bíblia buscando ver o que a Bíblia fala sobre tal assunto. E é legal porque tem alguns assuntos que você não vai ter um texto enorme descrevendo com todos os detalhes. Você tem que colecionar peças de um quebra-cabeça aí, aqui e ali para você construir aquela teologia sistemática como um todo. E esse é um texto interessante, né? Que fala sobre... E fala muito claramente, né? Sobre como é que vai ser. Tem muita gente que tem curiosidade mesmo de como é que vai ser no futuro. Eu vou ter um corpo, eu não vou. Tá aqui, ó. Você vai ter um corpo, esse corpo vai ser glorificado, né? Vai ser um corpo glorioso, como foi o corpo de Jesus pós-ressurreição. O próprio corpo de Jesus, se a gente vai ler lá nos evangelhos, no final dos evangelhos, a gente percebe... Até no início de Atos, né? Fala um pouquinho sobre isso. Tem. Atos capítulo 1, antes da ascensão, Jesus dá a ordem para eles... Tem ascensão de novo lá em Atos, né? Isso, para eles serem testemunhas, né? E sobe, ascende diante deles ali, né? É esse corpo que a gente vai ter. Um corpo glorificado como foi. E aqui é Paulo que tá falando, tá? Não sou eu, não. Enfim, pra quem tem um pouco de curiosidade, a gente já descobriu hoje, dentro do capítulo 3, o que vai acontecer com a volta de Cristo, o que vai acontecer com os cristãos que estarão vivos e os que já morreram, e como é que é o nosso corpo. Vai ter outros textos que vão comparar ele a uma semente, né? Que morre a semente, aí nasce uma flor ou uma planta, que é muito diferente do que era a semente, mas nunca deixou de ser a essência do que estava naquela semente. Eu acho a ilustração belíssima. Realmente. Muito bem, mais alguma coisa? Desculpa aí se eu passei muito pano hoje, não era intenção. Não, Carol, estamos aqui pra isso mesmo. Tô brincando, no próximo gente. Você vem com as agulhas aí. Né?
Beleza, então, ouvintes, obrigado por estarem aqui. Obrigado a galera do Discord aí. Obrigado, Dário, pelo comentário. E sempre que vocês quiserem ficar comentando, a gente, por mais que não traga pro áudio do podcast, a gente tá lendo assim e de uma forma ou de outra acaba conduzindo um pouco da conversa também. Não se esqueça que se você quiser fazer parte, bit.ly/leitura coletiva. Vou insistir no que eu falei no início do programa para vocês mandarem o áudio de vocês, dando os créditos da trilha sonora para Maria Lídia e dando os créditos do empréstimo que a Mundo Cristão fez pra gente, da NVT. E se quiser colocar também um recadinho pessoal seu aí, contando o que o LBC faz na sua vida, vai ser uma delícia de ouvir. E acho que é isso. Não se esqueçam de abençoar as nossas vidas através das suas doações via Pix, através do nosso financiamento coletivo no Catarse e principalmente através das suas orações. Lembrem-se que cada um de vocês que ouve o LBC tem um compromisso de terminado episódio, orar por mim, pela Carol e pelo Thiago Moreira, tá bom? Estamos aguardando aí as orações de vocês, porque com certeza o nosso nome diante do altar de Deus semanalmente vai fazer muita diferença nesse projeto. Obrigado pela audiência e até semana que vem. É isso aí, pessoal. A gente agradece a paciência, a audiência. Orem por nós e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Valeu, pessoal. Muito bom estar com vocês de novo. Semana que vem, naquele clima de despedida, nós já vamos concluindo o capítulo 4 de Filipenses. Deus abençoe a todos.